A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Que Deus abençoe a cada um de nós e hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título O Filho é igual com o Pai. Então, eu queria desde já apresentar os nossos professores que estão aqui com a gente. Eu pediria que cada um se apresentasse para a gente dar continuidade. A paz do Senhor, irmãos. É uma satisfação estar aqui estudando essa lição da Escola Bíblica Dominical com os meus amados e juntamente com os irmãos. Eu sou o evangelista Jonatas. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou o evangelista Wanderson Pires. É uma satisfação poder estar aqui com os irmãos para juntos assim aprendermos um pouco mais da porção da palavra de Deus. E eu sei que Deus tem grandes coisas a falar aos nossos corações. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o presbítero Davidson. Nesse momento é com muita alegria que vamos estudar mais uma lição importantíssima da Escola Bíblica. Amém? E eu sou o pastor Suetônio. E estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, situada na cidade de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E desde já, vai deixando aí o seu like, vai compartilhando esse vídeo e não esqueça também de se inscrever no nosso canal para você obter, acompanhar as nossas aulas. Então nós vamos dar continuidade, nós vamos orar e pedir ao nosso querido irmão evangelista Jonatas para orar. Amém. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade de podermos estudar a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua direção, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa revelar aos nossos corações, ó Deus, verdades preciosas acerca do Seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, conduzir todo esse estudo, ó Deus, e que cada um seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Leandro da Beatriz. E eu sou a Beatriz do Leandre. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica em classe. E agora nós vamos ler o texto áureo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. Verdade prática. O termo teológico, Filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Nossa leitura hoje está no livro de João 10, 30 a 38. Eu e o meu pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei. Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. E essa foi a nossa leitura. Voltamos aos professores. Muito bem, lembrando que hoje estamos estudando a lição de número 6, o Filho é igual com o Pai. E nessa introdução, eu gostaria desde já falar sobre o objetivo da aula de hoje, que é o objetivo da lição é mostrar que o Filho é igual ao Pai. Mostrar que Jesus é o Filho de Deus e é Deus. Esse é o objetivo da lição que nós estamos estudando hoje. E nós vamos ver, amados, que sobre este assunto, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele mesmo disse: eu e o Pai
somos um. E nós temos várias outras citações do próprio Jesus em todo o Evangelho, dizendo que ele e o Pai é um e que ele é Deus. Então, esse é o objetivo dessa lição, e com isso eu gostaria de dar oportunidade aos nossos professores para a gente avançar em relação a esta introdução tão interessante, né? Glória a Deus. Amém, pastor Suetônio. O apóstolo João, quando escreveu a sua primeira epístola, citando o capítulo 5:20, ele declara, assim como toda a Bíblia, que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, como o próprio Deus, como o Pai. É um Deus revelado em toda a Escritura. E isso é um ponto irrefutável. Sim. Eu vou citar aqui o versículo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja, irmãos, é muito claro o apóstolo aplicando que Jesus Cristo, ele é um Deus, e assim como um Deus é Pai, ele é um. Sim. Não é o mesmo no sentido de o Pai ser o Filho, mas é o mesmo Deus, um Deus único, com características distintas, pessoas distintas, o Pai e o Filho. E no Filho, nós temos a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Era isso que eles não entendiam, eles não queriam compreender, pastor Suetônio, essa questão. Jesus, ele mesmo proferiu, né, que no capítulo 5, no verso 17, dizendo, o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Ou seja, era Jesus afirmando que ele estava no Pai, como o Pai. Então, assim, os fariseus não queriam entender essa situação, e nem os escribas. E esse era o cenário que Jesus se encontrava, de um povo com o coração fechado, com o coração duro, que não queriam abrir para que a palavra pudesse penetrar no seu coração. Infelizmente, muitos hoje, ainda no dia de hoje, estão com seus corações fechados para não poder entender esse mistério que foi revelado à igreja fiel, para a glória de Deus. É verdade. E o Novo Testamento, como já citamos aqui alguns versículos, vamos citar mais, mas o Novo Testamento apresenta vários textos mostrando Jesus como o Filho, que é igual ao Pai. Lembra do texto conhecidíssimo do Evangelho de João, capítulo 1, quando João falou, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha, o próprio apóstolo que conviveu com Jesus escreveu essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, mostrando aí, João entendeu a divindade do seu Messias, né? E gostaríamos de falar também sobre o apóstolo Paulo também, em suas cartas, apresenta Jesus como o Filho eterno, o Deus que se fez carne, não é isso, evangelista Jonas? Justamente. Nós vemos que Jesus ele estava desde o princípio, né, participando. Né? Quando nós vamos no texto de Gênesis capítulo 1, quando vai citar a criação do homem, usa-se o verbo no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estava. Né? E o próprio texto de João que o pastor citou também aponta para esse princípio, que o Filho já estava lá. E o texto de Tito também, capítulo 2, versículo 13, afirma que Jesus, ele é Deus. Né? Uhum. Então, de forma contundente, né, dentre vários textos, que Jesus é Deus. Diz assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus é o Filho como o Pai, de fato, porque ele também é Deus. Que maravilha. E nós vemos no Novo Testamento ainda, no livro de Apocalipse, nós vemos Jesus glorificado, regendo todas as coisas. Não é isso que nós vemos no Apocalipse? Jesus regendo todas as coisas. Agora, nós não vamos ficar só no Novo Testamento, não. Uhum. Também, da mesma forma, o Velho Testamento nos mostra também que Jesus é Deus,
é igual com o Pai. Então, nós vemos no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, né, o versículo 6, nessa revelação aí, 7 séculos antes de Jesus nascer, não é mesmo, evangelista Anderson? O que o profeta, na sua revelação, disse? Para que não fique nenhum tipo de dúvida, Isaías profetiza o nascimento do próprio Cristo. Nós vamos ver a profecia no livro de Isaías, capítulo 9, do verso 6, diz assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E nós vamos ver isso tudo se cumprindo. O próprio Cristo veio a essa terra, né? Ele operou os milagres que operou aqui na terra, e nós vemos que eles rejeitaram a Cristo, não quiseram o Cristo, abandonando ele. Mas graças a Deus, né? Nós que não éramos os eleitos de Deus, fomos enxertados em Cristo para uma tão grande redenção a qual foi nos oferecida, e nós louvamos a Deus por isso. E também, para endossar os irmãos, vale a pena dizer que a graça, ela está aí, ela está aberta. Se a pessoa aceitar Cristo hoje, isso daqui ela pode alcançar também essa bênção de salvação. É verdade. É interessante, irmãos, que nenhum escritor, nenhum profeta do Velho Testamento, ninguém foi chamado por esse nome de Deus. Nenhum grande homem, né? Abraão, Isaac, Moisés. Agora, se referindo ao Messias, olha o que o profeta Isaías falou. Deus eterno. Falou que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Né? Então, desde o Velho Testamento, já mostra o Messias, o Cristo, igual com o Pai. E tem também o que Jesus assim confrontou, usou para confrontar, né, os escribas da época, os fariseus. Ele usou o Salmo, hoje de número 110, versículo 1, quando o salmista falou, isso aí deixou eles encabulados. Uhum. Quando o salmista falou assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Olha que coisa assim, aparentemente confusa, né? Mas o salmista falou, disse o Senhor, Deus, ao Senhor, Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então, irmãos, todo o Velho Testamento mostra o Messias, o prometido, igual com o Pai. Com isso, irmãos, vocês concordam que assim podemos nos referir e nos relacionar com Jesus como o Deus Todo-Poderoso, Salvador, Redentor, e dar a Ele toda a honra e toda a glória? Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Certeza. Amém? Certeza. E é interessante nossos alunos entenderem com isso, irmãos, a grandeza da nossa salvação. É através de uma aula dessa que a gente começa a se aprofundar e entender, quando o apóstolo Paulo falou assim, olha, vocês devem entender, busquem entender a profundidade, busquem entender a altura, a largura desse amor de Deus. Então é por isso, mostrando Jesus como Deus, não foi um homem qualquer que morreu na cruz. Não. Aquele sangue derramado não foi um sangue qualquer. Não foi um homem qualquer. Foi um homem, foi o Deus que se tornou homem como nós. Então a nossa salvação não é algo mesquinho. Verdade. Por isso que Paulo falou assim, que grande é o mistério da piedade. Isso levou o apóstolo Paulo a falar. Então, se o evangelho está dizendo que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, é porque purificou mesmo. Sim. Graças a Deus. Glória a Deus. Se o evangelho diz que nós fomos redimidos, transformados e a nossa salvação é garantida, é porque é mesmo. Isso deve nos comover, isso deve mexer conosco, amados. Quando nós vemos dessa maneira o Cristo aqui na terra, né, andando na terra que ele criou, respirando o ar que ele criou, é um mistério muito grande. É o Deus vivo, Exato. que veio, morreu por nós, pagou no Calvário alto preço, fez firmes promessas e vai voltar para buscar a igreja. E a alegria do crente, do servo, é viver isso. Uma bem-aventurada esperança. Que Jesus, o Filho de Deus, vai voltar e vai buscar uma igreja fiel, que a cada dia tem se esforçado em buscar e está prosseguindo nele.
Cristo em vós, esperança da glória. Esperança da glória. É isso, Jesus é o cordeiro perfeito, foi o sacrifício perfeito, né? Como o pastor Suetônio disse, aquele sangue derramado foi de fato um sangue que tinha o poder, tem o poder de nos perdoar os pecados, de nos purificar de toda injustiça. Então ele foi o único qualificado para pagar, né, na cruz do Calvário, para que Deus aceitasse-nos como filhos. Estávamos condenados à morte eterna. Se o Filho não vem, a humanidade estava condenada, sem destino, né? O destino era a morte eterna, mas graças a Deus que o Pai deu o que Ele tinha de melhor, para que pudéssemos ser remidos pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. É verdade. E a grande diferença, né, de outras religiões, podemos dizer assim, que nós não estamos discutindo aqui conceitos, ideias humanas, filosofia, falando do nosso Senhor filosoficamente, nós estamos falando no sentido da gente crer no poder, algo assim que efetua na vida da pessoa uma mudança, uma transformação que leva realmente a pessoa a ser transformada e ter esperança para a vida eterna. Esse é o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. O Deus eterno, Maravilha, Salvador, Jesus. Criador, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amém. E dando continuidade no tópico 1, vamos dizer assim, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Nós vamos destacar um pouco agora essa questão do filho, né? Uhum. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A ideia de filho, evangelista Jonatas, nos fale um pouco sobre a ideia de filho, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Então, primeiro, existe uma diferença, né, da nossa forma, vamos dizer assim, ocidental, né, de enxergar ou de entender, né, a questão da filiação, né, do judaísmo. Os judeus, eles entendem a ideia de filho como sendo algo que traz de fato, o filho ele traz a essência, ele traz consigo, né, o que o pai é. Né? Pra gente fica muito aquela ideia de que, filho, descendência, né? Que foi gerado por, né? Suetônio, descendente, né? Filho de fulano, Davidson, filho de ciclano, e assim vai. Aqui a ideia de filho, enquanto nós estamos falando filho de Deus, é porque ele traz consigo a essência do pai. Né? É o que se conhece como o termo consubstancialidade, que significa compartilhar da mesma substância divina do Deus Pai. Então Jesus é consubstancial com o Pai. Ele tem a mesma essência, ele tem a mesma substância do Pai. Né? O que nós precisamos entender é que, diferente do que diz o subordinacionismo, que nós vamos ver depois, não há aqui uma hierarquia, há aqui títulos, né? Deus, ele tem o título de pai, Jesus, o título de filho, né? Então, é importante entendermos essa diferença. Então, a natureza de Jesus, ela é divina. Ela traz consigo a natureza do Deus Pai. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. E eu estou lembrando aqui também, evangelista Jonatas, aquela parábola que Jesus falou da vinha. Quando Jesus falou que o Senhor da vinha plantou a vinha, mandou os trabalhadores para a vinha, e aí depois ele mandou os seus servos, né? E eles espancavam os servos, aqueles trabalhadores. Depois o dono da vinha falou o quê? Vou mandar agora o meu filho. Que o meu filho é como se eu estivesse indo, não é isso? Aí esse eles vão respeitar. E o que aconteceu? Quando os trabalhadores viram o filho chegar, eles falaram, olha, esse aí é o filho. É como se fosse o dono. Fosse o pai. Né? É um representante legítimo, né? É um representante legítimo. Ele é o dono disso aqui. Então nós vamos matá-lo. Nós vamos matá-lo. Então, realmente, como você falou, era muito forte, né? Essa questão aí da filiação. Sim. Do filho. Isso é muito importante. E, dando continuidade, sobre o tópico 2 aqui, o significado teológico, evangelista o Anderson. Sendo o filho igual ao pai, isso indica igualdade de natureza?
Sim, indica a igualdade de natureza. O significado teológico quer dizer justamente isso, que é da mesma substância. É isso que os judeus, os fariseus, não conseguiam entender. Como que uma mulher virgem iria conceber um filho? De onde? Como? Isso nós acreditamos que é uma inspiração divina do próprio Deus que colocou, né, dentro do ventre de Maria. Então é isso que eles não acreditavam em seu tempo, em sua época, né? E para não ficar só nas minhas palavras, quando a gente pega o livro de João, capítulo 16, do verso 28, diz assim: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Ou seja, aqui está bem claro, e eles não conseguiam entender, que Jesus, ele veio do Pai. Ele veio do Pai, ele foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós aqui. E é isso que é a grande dificuldade hoje teológica de muitas igrejas que tem, né, de compreender essa grande verdade. Que Jesus Cristo não era como eu e o pastor Suetônio. Nós precisamos que o nosso pai, né, pastor Suetônio, junto com a nossa mãe, tivesse uma relação para que assim nós pudéssemos vir a este mundo. Mas o nosso Cristo não. Ele foi uma inspiração divina dentro de Maria, para a glória do nome do nosso Deus. Então é isso que eles não conseguiam compreender em seu tempo, em sua época, né? E até nos dias de hoje. Bem, como nós estamos falando sobre a expressão filho, estamos destacando, né, apresentando Jesus como o Deus Filho, o Filho é Deus, presbítero Davidson. Como que essa expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo? Um ponto importante, pastor, o conceito de filho, né, já foi dito aqui, né, na Bíblia há várias aplicações sobre esse conceito, né, e o problema é que, pelo desconhecimento da palavra de Deus, do contexto da palavra, muitos têm a compreensão errada, ruim, né, que já levaram muita gente a uma cristologia inadequada, pecaminosa, né. O exemplo clássico é a doutrina diário, que é mantida até hoje pelos testemunhos de Jeová, né, onde ele cita o Filho de Deus, Jesus, não como o próprio Deus, mas como descendência. Isso é errado, né? A palavra nos ensina, né, e até no contexto bíblico, que o Filho é um título. Então, um exemplo, a gente pode pegar no Velho Testamento, sem citar os textos, falar os filhos dos profetas. São os profetas. Né? O Filho de Deus, quando Cristo falou que ele era o Filho de Deus, o Novo Testamento relata que o pessoal pegou em pedra para apedrejar Jesus, porque ele estava falando que ele era Deus. E aí vem um ponto importante. Cristo, Jesus Cristo, é um título e ele é como Deus. Ele não é menor que Deus, como se o Pai fosse maior. O Pai criou a Cristo, Cristo gerou o Espírito Santo, ou vice-versa. É um único Deus, todo-poderoso. Tá? E outra coisa, o Pai não tem mais poder que o Filho, porque todos é um único Deus. Já das aulas anteriores, já foi estudado isso na escola dominical. Então, é um único Deus, com o mesmo poder, mas com características distintas, com operações distintas, por mais que eles façam e trabalham em conjunto, operando essa obra redentora, graças a Deus, em nossas vidas. Glória a Deus. Né? E aí, quando a gente pega a palavra, o apóstolo João, a primeira epístola, João 5, versículo 9 ao 12, ele cita, ele coloca, como se colocasse os ateus, quem nega Cristo, quem nega que Cristo é o Filho de Deus, coloca todo mundo no mesmo pacote, fala, é todo mundo mentiroso. Né? Por quê? Vamos lá, eu vou ler aqui os versículos, até para nossa melhor compreensão. Diz assim, versículo 9, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que o seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê é mentiroso. Portanto, não creu no testemunho de Deus e no seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta é a vida que está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna,
e para que creiais no nome do Filho de Deus. Veja então, irmãos, o apóstolo, ele é incisivo. Né? Ele traz aqui, nessa palavra, de forma indestrutível. Não tem como refutar essa aplicação prática. Ele é muito claro e objetivo para reforçar a divindade de Jesus Cristo. Que ele é o Filho de Deus como Deus. Amém? Amém. É isso aí, amados. É interessante que essa heresia, ela foi difundida aí no primeiro século, no segundo século, e isso trouxe, né, certa confusão, mas o mais importante é que durante os séculos, na história da igreja, sempre o que prevaleceu na igreja do Senhor Jesus foi o Senhor Jesus sendo reconhecido como o Filho eterno de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Né? Ainda que hoje ainda temos aí algumas seitas que defendem esta ideia, como assim, nada é novo, vamos dizer assim, né? Nós vamos entrar agora nesta questão aí, uma palavra até meio difícil, a heresia do subordinacionismo. É basicamente isso aí que o presbítero Davidson disse. E nós gostaríamos também da colaboração do nosso pastor, o pastor Jairo Carvalho, trazendo para a gente assim, um pouco desse fundo histórico, de como começou isso, e gostaríamos que o pastor falasse um pouco para a gente sobre este subordinacionismo. Olá, irmãos, vamos pensar um pouco sobre a doutrina herética do subordinacionismo. A ideia de que Jesus Cristo é subordinado ao Pai, como se ele fosse reduzido a um Deus de segunda categoria. Nós classificamos, para fim de entendimento, a primeira pessoa da Trindade, o Pai, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, não por uma questão funcional, ou que Jesus está subordinado ao Pai e o Espírito Santo esteja subordinado a Jesus Cristo. Nós estamos falando de três pessoas que são divinas. Jesus é o Deus que o Pai é, e o Espírito Santo é o Deus que o Pai e o Filho são. Na verdade, não há entre eles uma ordem hierárquica. Eles têm a mesma substância divina, a mesma essência divina que está no Pai, está no Filho e está no Espírito Santo. As Escrituras revelam os três numa ordem sequencial para que nós possamos entender mais plenamente o conceito de Deus. Jesus é o Filho unigênito, o Filho é da mesma essência do Pai. Então, o Pai e o Filho e o Espírito Santo são de uma mesma substância. Então, eles são co-substanciais, eles são co-subsistentes e eles têm o mesmo poder. Há uma mente divina operando neles, embora sejam pessoas diferentes. Então, não há subordinação do Filho ao Pai, embora o Jesus homem se subordina ao Pai numa questão de revelação, e ele é o homem, né, que veio para salvar, e de forma humana, como o homem, Jesus dependia do Pai, porque a sua encarnação o tornou submisso ao Pai. Mas Jesus, como parte da Trindade, porque Jesus é um ser sui generis, né? Não há outro como da espécie dele, ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. O Pai só é Deus e não é homem. O Espírito Santo é Deus e não é homem. Jesus é Deus e também é homem. Então Jesus tem dupla natureza. Na sua natureza humana, Jesus se subordina a Deus, mas na sua natureza divina, ele é um com o Pai. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Colossenses fala que Jesus é a expressa imagem de Deus. Nele habita corporalmente toda a expressão da divindade. Então Jesus é o Deus revelado, o Deus que se tornou homem, mas não há entre eles uma relação de subserviência ou de obediência. Quando a Bíblia diz que Jesus vai entregar o poder ao Pai depois que todas as coisas estiverem consumadas, é o Jesus homem que estará consumando a salvação completa que foi prometida antes dos tempos eternos, embora o Jesus homem também está unido ao Jesus divino, porque não pode haver separação das naturezas, elas estão unidas para toda a eternidade, mas a natureza humana de Jesus teve um
início, quando ele nasce do ventre de Maria. Mas o Jesus eterno, que é o Deus com Pai, continua o mesmo, porque Jesus é o Deus que se tornou homem para salvar os nossos pecados. Se Jesus não é Deus, ele não pode nos salvar, porque somente um Deus homem poderia morrer pelos nossos pecados. Orígenes começou a desenvolver essa ideia de que o filho era subordinado ao pai. Ele erra nesse conceito, isso vai influenciar alguns pais da igreja equivocadamente. Airo vai se ater e usar esses mesmos argumentos. Hoje nós temos gente ortodoxa usando os mesmos argumentos de Orígenes para defender a Trindade, e temos arianos, que não crê na Trindade, usando também os mesmos argumentos de Orígenes para falar e provar o arianismo. Então essa vertente é uma vertente herética e ela não tem base nas Escrituras. E o texto que mostra Jesus dizendo que o Pai é maior do que eu é o Jesus homem que se subordina a Deus completamente em sua vontade humana. Deus abençoe vocês. Bem, amados, como nós estamos vendo aí sobre o subordinacionismo, afirma ser o filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário, não é? Que é exatamente isso que nós estamos combatendo aqui e rejeitando esse pensamento. Mas só que esse subordinacionismo, ele continua se apresentando hoje de uma maneira assim que você vai se identificar. Você vai lembrar facilmente como que ele se manifesta, para que você, aluno, não seja de forma alguma enganado e tenha também aí base para rebater se for preciso, né? Então, o primeiro é no contexto islâmico. Evangelista Jonatas, o Islã considera Jesus como o Filho de Deus, o Todo-Poderoso? Não, pastor, não considera. O islamismo, é uma religião não cristã, e ela é baseada em 5 pilares, Eles dizem que não há outra divindade além de Alá, e Maomé é o mensageiro, seria o profeta principal deles. Embora o islamismo reconheça, que Jesus é um personagem histórico importante, eles consideram Maomé maior do que Jesus. E eles também não consideram Jesus como filho de Deus. Segundo eles, para que nós pudéssemos de fato crer que Jesus é o Filho de Deus, teria que ter havido uma relação entre o próprio Deus e Maria, o que seria, obviamente, uma blasfêmia, uma heresia, Mas nós não cremos assim, mas cremos que, como já foi bem explanado aqui, que Jesus é o Filho de Deus e foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Outro ponto também que o Islã tem como fundamento é que a oração é um elo entre o adorador e Alá, e deve ser praticado 5 vezes ao dia. Então eles são extremamente disciplinados e fiéis a essa prática deles, de onde eles estiver, se virar para Meca, colocar o tapetinho, ajoelhar e fazer a oração deles. Praticar a caridade, a pessoa piedosa deveria ajudar os pobres, então é uma prática deles a caridade. Cumprir o jejum durante o Ramadã, que é uma festa muito importante, um marco da religião islã. Ir em peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. Então esses são os pilares do islamismo. E nós entendemos que eles trabalham nessa visão justamente da ideia de tirar ou negar a divindade de Cristo como sendo uma aplicação do subordinacionismo. Com isso, eles descaracterizam, assim por dizer, na forma deles pregar a divindade de Jesus Cristo, que nós aqui já combatemos e já afirmamos que Jesus, sim, ele é Deus, ele é com o Pai. É verdade. Então, na visão então, do islamismo, Maomé está acima de Jesus. Sim. E isso é muito claro, a gente vê isso aí nos comentários, na televisão e tudo. Mas é interessante, amados, o que tem acontecido é que muitos muçulmanos estão tendo experiências pessoal com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem se manifestado a eles e nós temos vendo aí, acompanhado, muitos muçulmanos entregando a vida para Jesus, reconhecendo Jesus como o Senhor, o Todo-Poderoso, através
da experiência pessoal, do encontro com Jesus. Isso é maravilhoso. E exatamente essa é a diferença do Evangelho de Jesus, né? Levar a pessoa a ter essa convicção, a experiência pessoal de poder e de transformação. Porque o que faz o homem se achegar a Deus é a sua própria experiência. Sim. É quando Deus se revela para o homem através do Filho, o homem só tem uma coisa a se fazer, é se render. É se render, não tem para onde ele correr, né? Foi o que, de fato, aqui está acontecendo nos dias de hoje, né? Os judeus se convertendo ao Senhor. Glória a Deus. É impressionante, né, com o seu relato. E relato a gente vê nas mídias sociais, né? Normalmente são em países onde o evangelho é perseguido. Países onde não há uma liberdade religiosa verdadeira, concreta. Então, há muitas pessoas que nunca ouviram falar do nome do Senhor Jesus Cristo, ou ouviram de forma equivocada, de forma errada. Veja, irmãos, olha que graça maravilhosa o Senhor tem se revelado a essas pessoas. O Deus da Escritura, o Jesus Cristo é uma realidade. Ele é vivo e ele está operando as suas obras. Glória a Deus pela obra maravilhosa do Espírito Santo, que tem levado o homem a reconhecer o seu pecado, a justiça de Deus, né? E que ele virá, sim, buscar a igreja amada, vai buscar homens e mulheres que, de fato, se renderem a ele. Graças a Deus por isso. É verdade. Paz do Senhor, irmãos, eu sou a Vanessa. Por que no Alcorão diz que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus? O Alcorão afirma ser blasfêmia que Jesus ser Filho de Deus, porque ele apresenta uma relação sexual entre, né, seria a cópula conjugal entre Deus e Maria. O que é desonesto, essa afirmação, porque nós também não cremos assim. Eles afirmam que os cristãos creem dessa forma, mas nós também repudiamos esse entendimento, essa compreensão, porque de fato seria uma blasfêmia. Né? Agora, o que a Bíblia nos ensina? Nós acreditamos no que a palavra de Deus nos ensina. Né? Então, vamos lá. É isso? Não, de forma alguma. Está relatado na palavra, eu vou ler daqui a pouco. Né? Então, o Filho de Deus, como já disse, é o título, é a identidade, é a origem de Deus. Por isso, ele é Filho de Deus. Então, o texto diz assim, em Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo qual também o santo que há em ti de nascer será chamado o Filho de Deus. Veja, irmãos, então a palavra relata de forma específica que, de fato, Cristo ele veio por meio do Espírito Santo, do Pai. Ele mesmo disse, eu saí e vim do Pai. João 8:42. Veja, irmãos, não é um padrão de reprodução humana. Cristo foi gerado por meio da ação do Espírito Santo, através do Pai. Então, glória a Deus por isso, porque nós somos cristãos, nós reconhecemos a Cristo Jesus como Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e nele nós temos a vida eterna. Glória a Deus. É isso aí. E tudo isso para que ele se tornasse homem, né? Para vir até nós, para nos resgatar. Glória a Deus. Não é isso? Mas, dando continuidade também sobre essa questão do subordinacionismo, nós temos também o movimento das testemunhas de Jeová. É um outro exemplo, este movimento. Quando nós vemos, irmãos, nas literaturas, panfletos, ensino, parece que as testemunhas de Jeová creem em Jesus como nós cremos. Quando a gente olha assim, né, umas figuras bonitas, parece que tudo está de acordo com aquilo que os cristãos ao redor do mundo creem. Mas eu gostaria de perguntar aí ao nosso evangelista, o Anderson, onde está essa diferença? Na verdade, as testemunhas de Jeová, eles não acreditam de fato que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, como a gente já mencionou aqui, né? Eles não acreditam que Jesus nasceu de Maria através de uma inspiração do próprio Deus, né? Mas nós entendemos que isso é uma heresia, né? Eles acreditam, o que eles acreditam então de fato? Eles acreditam em Deus, né? O Todo-Poderoso,
Todo-Poderoso, eles acreditam também em alguns semideus e acreditam em Jeová, né? Que é o que eles acreditam hoje e processam a fé fielmente em Jeová, negando a existência de Jesus Cristo, né? Mas, como está relatado na palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz assim, Paulo declara: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Ou seja, existe só um Deus, como foi falado aqui, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são títulos, né? Mas são um só Deus. E as testemunhas de Jeová, eles anulam fielmente essa existência. Eles acreditam só na unidade, eles acreditam só em Deus, o Todo-Poderoso, anulando assim a existência de Jesus Cristo e anulando também o Espírito Santo, né? Eles não confessam isso com os seus próprios lábios, né? Diz que é uma energia, né, presbítero Davis, mas não conseguem acreditar que é o próprio Espírito de Deus. Então, esse é o movimento das testemunhas de Jeová. Eles andam com um panfleto dizendo a respeito, acerca de Cristo, mas negam na sua origem a divindade de Cristo como sendo o próprio Deus. Pai do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Ariel. Quais as fragilidades teológicas das testemunhas de Jeová? Então, irmãos, respondendo à pergunta, um dos pontos, né, principais que os testemunhos de Jeová pecam é dizer que Jesus não é Deus, né? Eles usam muitos textos isolados, né, versículos isolados da Bíblia, muito fora do contexto original, ou seja, eles tiram o texto, né, do seu contexto. E uma alteração muito significativa e grave que eles fazem, né, na tradução do Novo Mundo, na edição de 1986, é no texto de João 1, de 1 a 3, que nós citamos aqui no início. Eles colocam, todas as vezes que aparece a palavra Deus, eles colocam no minúsculo, ou seja, tirando o peso, né, de Jesus como sendo Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as citações aqui de Deus, eles colocam no minúsculo, justamente por não reconhecer Jesus como sendo Deus, né? Eles também negam a Trindade, né? Eles rejeitam a doutrina da Trindade, que é amplamente aceita pelos cristãos, já foi, né, fundamentada e já foi consolidada, né, ao longo da história da igreja, nos grandes concílios, e eles rejeitam a Trindade. E outro ponto também é uma interpretação de profecias, né? Eles constantemente estão mudando, reinterpretando, né, as profecias bíblicas, o que vai trazer um questionamento, né, da confiabilidade das suas previsões. Então, é muito importante, né, amados, que nós, enquanto cristãos, aprendamos as escrituras, né, com os nossos líderes de forma bíblica, como nós temos aprendido, e evitemos ouvir pessoas, principalmente da internet, porque isso pode trazer confusão, isso pode fragilizar a nossa fé se nós não estivermos atentos às verdades da palavra de Deus que nós temos sido ensinado pela nossa liderança. É verdade. Amém, evangelista? É impressionante, né, esses pontos, porque é muito sólido, claro, objetivo, declarar que essa teologia ela é falsa, é uma falácia. Tudo que Ário ensinou sobre um Deus unitarista está errado, a ponto de precisar de fazer modificações na palavra de Deus. O tempo todo eles estão reinterpretando as escrituras, as profecias. Então, que nós possamos guardar os nossos corações em Deus, na palavra dele. Entender que, graças a Deus, o Senhor nos deu a sua palavra, nos deu um pastor, presidente, com a definição da doutrina bíblica, e nós estamos firmados nisso. Amém. Então vamos guardar os corações, seguir firme em Deus, para que nós não sejamos enganados, porque parece simples. Mas o filho, ele é um pouco menor que o pai. Isso aí vai interferir na sua oração, no seu louvor, na sua compreensão da Bíblia. Porque o entendimento desse errado parece simples. O pai se revelou como filho, o filho é um profeta, o filho é um pouco menor. Isso vai mudar tudo e vai levar muita gente para o inferno.
Então, que nós possamos vigiar, cuidar da nossa mente, do nosso coração, daquilo que nós estamos vendo, ouvindo, porque isso é um ponto muito sério. Sim. Essa aula, essa lição é um alerta para que nós, servos de Jesus Cristo, estejamos firmes na palavra de Deus. E essa palavra ela é fiel e verdadeira, irmãos. O que foi escrito aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Perfeito. Por grandes homens de Deus, né, que escreveram acerca. Então, assim, nós não temos que aceitar de forma alguma aqui qualquer tio, qualquer vírgula aqui alterada, irmãos. Isso daqui não provém de Deus. É como já foi dito na aula, de fato é uma heresia e nós não podemos aceitar. Temos que combater mesmo fielmente essas questões. Muito bem, amados irmãos. Estamos concluindo a nossa aula. E espero que tenha ficado muito claro para você tudo que foi ministrado e ensinado aqui. E nós queremos então partir para o momento do ofertório e dar a todos a oportunidade de ofertar, tá bom? Já está aparecendo aí as opções que você tem para você ofertar. Lembrando que ao ofertar, você está abençoando a obra de Deus, você está abençoando toda essa estrutura aqui da escola bíblica, daqui da nossa igreja, Marcas do Evangelho, e todas as faixas etárias, né, estão recebendo o ensino da palavra de Deus. Não esquecendo que continuamos também com a nossa campanha dos 1000 valentes, tá? Faça parte também e você tem a oportunidade de participar dessa campanha com o objetivo de adquirirmos o nosso imóvel, né? O imóvel próprio da nossa igreja. É isso aí, que Deus abençoe você. Verbo vivo, viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então vamos agora ao nosso quadro de perguntas e respostas. Primeira questão: por que Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento? Opção A: Filho de Deus é uma metáfora, a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, assim como outras apresentadas em todo o Novo Testamento. Questão B: Jesus é um profeta. O título Filho de Deus o coloca em uma categoria de profeta especial, acima de todos os outros profetas. Opção C: Filho de Deus é uma expressão cultural da época para demonstrar maior poder e filiação divina. Opção D: Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Opção correta D: Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. João 1,14. Vamos agora à pergunta número 2. O que revela a expressão Filho de Deus em relação a Jesus? Opção A: Jesus era apenas um bom homem,
um simples ser humano moralmente exemplar, não está relacionado à possível natureza divina, mas com a sua bondade. Opção B, a expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Opção C, Jesus era o primeiro e mais importante anjo criado por Deus, da divindade de Jesus. Opção D, reconhece que Jesus é uma divindade inferior e dependente do Pai. Resposta correta, opção B. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo, Mateus 14:33. Vamos agora à questão de número 3. O que é subordinacionismo? Vamos à opção de letra A, que o Pai é submisso à autorização de Cristo. Opção B, o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser filho subordinado ao Pai, ou a um Deus secundário, ou menos divino ou poderoso que o Pai. Opção C, o subordinacionismo é a doutrina que declara que todo mundo está subordinado a Cristo. Opção D, teologicamente correta, o subordinacionismo é a evolução do conhecimento humanista. Ok, então a resposta correta é a letra B. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário, ou menos divino, ou poderoso que o Pai. Essa é a opção correta. Vamos agora à questão de número 4. Por que o movimento Testemunhas de Jeová não reconhece o Senhor Jesus Cristo na Trindade? Então, letra A. Eles acreditam que Jesus é fruto de história de pescadores e não de um Deus. Opção B, porque a Trindade está completa com o Arcanjo Miguel, Espírito Santo e Jeová. Opção C, reconhece Jesus como um profeta especial que pregou sobre a Trindade de Jeová e suas manifestações. D, acreditam em um único Deus, a quem se referem como Jeová. Para essa seita, Jesus é a primeira criação de Deus e uma representação de Deus, mas é uma entidade separada e inferior. Vamos à opção correta? D. Acreditam em um único Deus, a quem se refere como Jeová. Para essa seita, Jesus é a primeira criação de Deus e uma representação de Deus, mas é uma entidade separada e inferior. Frisamos aqui, irmãos, que Jesus é um Deus triuno, conforme Lucas 3, 21 e 22 e Mateus 28 e 19. Amém? Encerramos então o nosso momento de perguntas e respostas. Vamos voltar para a nossa aula. Muito bem, nós estamos então concluindo esta aula maravilhosa, lembrando a você que Jesus é Filho unigênito, não porque foi gerado ou criado, mas sim porque ele é da mesma substância do Pai. Guarde isso no seu coração. Glória a Deus, que Deus possa aplicar essa palavra na tábua do seu coração e que nós não venhamos cair em nenhum tipo de armadilha do inimigo quanto à existência que Jesus, ele é o próprio Deus, amém? É absoluto, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o mesmo Deus de Israel, o mesmo Javé de Israel, Jesus Cristo, o nosso Deus. Glória a Deus. Ele é o nosso Salvador. E só pode ser nosso Salvador porque ele é Filho de Deus e ele é consubstancial ao Pai. Glória a Deus. Portanto, da mesma substância do Deus Pai. Muito bem, meus irmãos, para nós concluirmos esta aula maravilhosa, nós vamos orar. Eu vou pedir ao evangelista Anderson para estar orando.
Amém, irmãos, vamos orar. Pai, nós bendizemos o teu nome, glorificamos ao Senhor por essa aula maravilhosa qual o Senhor nos deu. Senhor, que essa palavra venha ficar aplicada na tábua dos nossos corações e venha produzir em nós, Senhor, uma esperança viva, que Jesus Cristo, ele de fato é o Filho de Deus, é o Messias enviado, que veio a esse mundo para poder nos redimir de todos os nossos pecados. Senhor, assim nós te louvamos, aplica a tua palavra, Senhor, no coração dos meus irmãos também. Assim nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. A todos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus.